Então agora, Donald Trump está se dirigindo ao púlpito, sendo muito aplaudido. Você vê aí funcionários, né? A gente não sabe exatamente quais funcionários, se são forças de segurança, a gente vai descobrir daqui a pouco se são engenheiros, enfim, pessoal que trabalha em obra. Vamos aqui, carvão, indústria do carvão, porque o presidente prometeu impulsionar a indústria do carvão. Então você vê que ele está, mais uma vez, essa tática, hein, de se juntar ali com trabalhadores, como se ele tivesse ali, ó, o respaldo do que ele vai fazer, o respaldo do trabalhador, do americano. Vamos ouvir então a fala dele, tradução de Nathalie Graue. They're strong, and they're great. These are great people, and thank you very much. This is a very important day to me, because Eles são ótimos e são muito fortes. Muito obrigado. Esse é um dia muito importante, porque estamos trazendo de volta uma indústria que foi abandonada, apesar do fato de ser a melhor em termos de poder. É um prazer estar aqui fazendo isso hoje. O país passou para o carvão limpo, assim como a China. A China abre 2 plantas a cada semana. A Alemanha tornou-se verde e ficou tão verde que quase quebraram. A Alemanha passou para a energia eólica e o vento não estava muito a favor. Então, a Alemanha foi atingida a esse esquema do verde e agora voltaram para o carvão. Estão abrindo usinas de carvão. Eu chamo de carvão limpo. E nunca usem a palavra carvão, eu digo, antes de colocar bonito e limpo ao lado dessa palavra, sempre. Muito obrigado. Então, hoje estamos tomando uma ação histórica para ajudar os trabalhadores mineiros, famílias e consumidores. Estamos acabando com a guerra de Biden contra o carvão. E não foi somente Biden, mas foi Obama também e outros. Mas estamos fazendo o oposto agora. E todas as plantas que foram abertas que foram fechadas, serão abertas, modernizadas. E vamos colocar os trabalhadores de volta ao trabalho. E eu disse já, claramente, que é hora de fazer isso. Precisamos disso. E olho para essas pessoas atrás de mim e não quero fazer nenhuma queda de braço com eles. Eles têm muita prática e são ótimas pessoas. Eu conheço direta e indiretamente e isso inclui essas pessoas aqui ao meu lado. Eles são ótimos, com grandes famílias e vêm de áreas do país que nós amamos e respeitamos. Quero agradecer o secretário Doug Burgum por fazer um trabalho tremendo. Eu sabia que queria tê-lo em minha chapa desde o início. Ele foi tão bem que ele nem teve nenhuma notícia na mídia. E eu encontrei com sua esposa Catherine e disse que eles são uma grande equipe e vão trabalhar muito bem para esse país. Foram um dos primeiros que eu chamei para fazer parte do governo, assim eu os agradeço. Assim como o secretário de Energia, Chris Wright. Eu queria tornar Doug o secretário de Energia e ele disse, Senhor, tem uma pessoa melhor do que eu e esse é Chris Wright. E eu falei, quem é Chris Wright? Mas aí descobri que ele é uma pessoa muito respeitada no setor de energia. Para o Doug dizer isso, e ele tem um ego bem grande, acredito que isso é verdade. E a Catherine falou, nossa, eu nunca ouvi isso antes. Vocês são muito bons, muito obrigado. Por favor, levantem-se. That's a great team. It's no better team than that. And they're going to produce energy the likes of which nobody's seen before. You know, we need to Excelente. Não existe equipe melhor do que essa.
para produzir energia de forma inédita. Nós precisamos lidar com a inteligência artificial, essas novas tecnologias, e precisamos de mais do dobro de energia do que temos hoje. Se pegarmos toda a eletricidade disponível hoje no país, temos de mais que dobrar essa eletricidade para sermos o número 1. Estamos à frente de todos. A China está em segundo lugar, bem atrás, e vão produzir muita energia, muita eletricidade. E, portanto, nós também teremos muitas aprovações rapidamente. E eu diria que um homem comparável a você em termos de importância, Lee Zeldin, que é um grande amigo. Lee was a great lawyer, and he ran for office, and he won immediately. I gave him a very important endorsement. He won for O Lee Congress in an area that was unwinnable. é um grande advogado. Ele concorreu a um cargo. Eu o endossei. I liked Lee and knew Lee. E ele entrou para o Congresso. And he ended up winning a seat in a massive upset. E outros poderiam dizer, você está perdendo seu tempo porque isso é território democrata, mas eu gosto muito do Lee e ele ganhou e ninguém imaginava isso. E ele ficou muito tempo lá, não? 8 anos em seu cargo, era muito popular e quase venceu o governo de Nova York, perdeu por poucos pontos. E eu disse, nossa, você precisa fazer parte da nossa equipe de alguma forma. E ele está à frente da agência ambiental, a EPA, e está fazendo um grande trabalho. Se nós tivermos uma planta nuclear, você consegue aprovar em menos de um mês? Eu perguntei para ele. E ele disse sim. Ele, inclusive, vai fazer um ótimo trabalho. E eu tenho me envolvido no processo de aprovação. E no mercado imobiliário você passa anos e anos e anos por nada. E mesmo naquela época, eu perguntava, você consegue provar isso em 1, 2 semanas? E, na verdade, você acaba passando anos esperando. E você acaba sendo rejeitado. E era uma loucura. Naquela época, o processo era muito terrível. Mas hoje, ele está à frente da EPA. Eu agradeço por fazer parte do governo. E há muito respeito envolvido pelo seu trabalho. Muito obrigado. Portanto, temos muitos senadores e deputadas aqui presentes e só vou mencionar os que estou vendo. E é sempre um problema quando eu faço isso, porque eu sempre acabo esquecendo um ou outro e depois eu nunca mais ganho o voto deles e leva muitos anos para recuperar. Senador John Barrasso, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Cynthia Lamas, uma mulher incrível que acredita, como eu, nessas pessoas aqui. Ela acredita talvez mais do que eu. Isso é sensacional. Cynthia, muito obrigado por seu trabalho. Kevin Kramer, meu amigo. Onde está o Kevin? Ele teve, na verdade, uma questão e não pôde estar aqui. E ele está trabalhando nisso. E nós amamos o Kevin. John Hoven, muito obrigado. Steve Daines, muito obrigado, Steve. O Steve escolhe candidatos ótimos. Ele escolheu Kim Sheehy, Tim, na verdade, e Tim Sheehy se tornou um grande senador e essa foi a escolha dele. E você estava certo. E, portanto, muito obrado, tanto Steve quanto Tim. Shelley, Moore Capital, muito obrigado. Da Virgínia do Oeste.
Mesmo que você não gostasse, você teria que gostar, não é? E eles estavam falando de você por causa do carvão. E você tem o melhor carvão do mundo. Muito obrigado. Um grande amigo. E eu, na verdade, consegui fazê-lo mudar de religião. Ele saiu do Partido Democrata. Eu falei para ele, você não é um democrata. E agora é republicano, um dos mais famosos e um dos principais líderes políticos. Jim Justice. Eu o chamo de Big Jim. Você está ótimo, Jim. Ele fazia parte dos negócios e ele sabe, melhor do que ninguém. Eu estou fazendo um bom trabalho, não é? Eu acho também. Muito obrigado. Cindy Highsmith, muito obrigada. Muito obrigada por seu trabalho. E Mike Lee, muito obrigado. Morgan Griffith, Morgan, thank you. Thank you very much. Temos muitas pessoas do Congresso aqui, da Câmara, representados. Morgan Griffith, muito obrigado. Bom, então nós acompanhávamos aí, ao vivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa cerimônia em que ele deve assinar alguns decretos do setor de energia e ele prometendo, então, impulsionar, né, o setor de carvão, a produção de carvão em solo americano. Yuri.